Importa salientar aqui uma questão, que de facto, neste período de pandemia ainda não se notou, pelo menos no Gabinete de Apoio à Vítima de Paços de Ferreira, não se notou um aumento de situações sinalizadas junto dos serviços. Pelo contrário, nós sentimos uma diminuição, está bem? Isto de acordo também até com os relatórios das forças de segurança, houve uma diminuição do número de sinalizações no que toca a alguns tipos de violência, nomeadamente a violência doméstica. Portanto, houve aqui uma diminuição. Certo é que, obviamente, não significa que esta diminuição signifique que haja menor violência ou que tenha havido menor violência. Significa que houve uma menor procura dos serviços. E, portanto, essa questão do aumento não se verificou. Por exemplo, no nosso caso, nós em 2019 atendemos 285 utentes, mas em 2020, por exemplo, já atendemos 217. Portanto, nós tivemos aqui um ligeiro decréscimo. E isto tem a ver com a questão também da pandemia, que nós sentimos isso, porque no primeiro confinamento os serviços efetivamente estiveram encerrados, mas estiveram sempre a funcionar. Sempre a funcionar e na retaguarda, telefonicamente, por e-mail e sempre que necessário presencialmente. No segundo confinamento nem sequer encerraram os serviços eram sempre a funcionar, portanto houve sim uma menor procura dos serviços. E isto aconteceu não só com o nosso gabinete, como com outros espalhados pelo país, assim como também em termos de outros tipos de estruturas e até as ocorrências nas forças de segurança. Em termos daqui da pandemia, é assim, teríamos que situar aqui, nós estamos em 2020, nós atendemos 217 utentes, neste momento já vamos com um universo de 180 e poucos, portanto, neste ano, por exemplo, sentimos que o volume já está um bocadinho diferente, as pessoas se calhar já se sentem mais à vontade novamente para recorrer aos serviços, para pedir ajuda, coisa que no ano passado não sentimos. O apoio funcionava na mesma lógica, não é? A APAV presta apoio psicológico, apoio jurídico, apoio social e, obviamente, transversal a todos estes, um apoio emocional. Sendo que, obviamente, foi que mudar a nossa forma de prestar este apoio, não é? Por exemplo, o apoio psicológico, num momento inicial em que houve aquele confinamento em que estivemos encerrados, foi prestado aqui muito na lógica do telefónico e, quando possível e quando as vítimas estavam receptivas para isso, aqui através da videochamada ou através de outro tipo de plataformas e telefonicamente. Os outros tipos de apoio foram sempre, obviamente, feitos telefonicamente. Neste segundo confinamento, nem sequer essa questão se colocou. O nosso apoio esteve a funcionar em pleno, à semelhança daquilo que acontece no normal funcionamento pré-pandemia ou pós-pandemia, esperamos nós, portanto esteve a funcionar da mesma forma. Os técnicos estiveram presentes, estiveram sempre disponíveis para o atendimento. Eu diria que se calhar a maior dificuldade, se calhar se prende em primeiro lugar, se calhar não conseguimos chegar a todas as situações, porque como eu disse, diminuímos e portanto pode ter havido aqui uma dificuldade por parte dos serviços, por parte das vítimas em procurar o serviço, em procurar ajuda, mas por outro lado, se calhar o facto de alguns serviços estarem encerrados poderia dificultar aqui um bocadinho mais ou demorar um bocadinho mais algum tipo de por exemplo, na questão, às vezes, da proteção jurídica, a questão da segurança social, mas também se colmatou essa dificuldade através da entrega via e-mail. Portanto, todas as questões foram mais ou menos ultrapassadas naquilo que era a nossa dinâmica de funcionamento. Claro que, obviamente, íamos funcionando consoante a dinâmica também dos serviços. Por exemplo, a Câmara Municipal esteve sempre a funcionar também, a não ser no primeiro confinamento, mas no segundo também esteve sempre a funcionar, estiveram sempre ali connosco, em parceria connosco, portanto fomos continuando a dar o mesmo tipo de resposta. Assim, obviamente que nós não temos a percepção por parte da vítima, porque a vítima efetivamente não nos verbaliza não gostar do atendimento telefónico ou não se sentir confortável com isso. Mas, claro que, obviamente, eu tenho que salientar que o apoio presencial é sem dúvida uma mais-valia. Não é? Eu costumo dizer sempre que e a APAV privilegia, acima de tudo, o contacto presencial.
E este é o modus operandi, é efetivamente o contacto com as pessoas, o contacto presencial. Contudo, não sendo possível, obviamente temos que nos ajustar e vamos nos ajustando no sentido de poder prestar de outra forma. Se poderia, obviamente, ser um apoio, principalmente eu falo mais até do apoio mais especializado, do apoio psicológico, que obviamente, e sendo psicóloga, tenho que dizer que para mim, obviamente, o apoio psicológico tem mais qualidade, se calhar se for presencial, mas tem a ver se calhar até com a minha forma de estar e com a minha forma de exercer esse apoio. Mas sinto que não houve nenhuma manifestação por parte das vítimas de algum desagrado ou de algum desconforto relativamente a este tipo de apoio desta forma. Obviamente todas as pessoas estavam a viver a mesma situação, portanto estávamos todos um bocadinho no mesmo barco e com todas as condicionantes que estávamos a sofrer. Portanto houve aqui um entendimento por parte das vítimas. Acho que elas não sentiram essa dificuldade, porque nós estivemos sempre lá, fosse a que horas fosse e em que momento fosse. Assim, obviamente que o ideal será sempre a vítima pedir auxílio sem o conhecimento do alegado ou da alegada agressora, não é? E pode pedir este auxílio de várias formas, pode ser telefonicamente, por e-mail, presencialmente. Nós aqui no Gabinete de Passos Ferreira temos até uma vantagem, eu diria eu, porque este protocolo assinado com a Câmara Municipal facilita-nos o facto de estarmos sediados dentro da Câmara Municipal. Isto, de algum modo, por exemplo, facilita a vinda da vítima, por exemplo, a um edifício, a uma estrutura que é tão grande, que é a Câmara Municipal, e de facto não há aqui uma identificação a que serviço é que a vítima vai, por exemplo, e facilita muito esta questão. E, portanto, temos outros modos seguros também através das nossas redes sociais, através do nosso website. Nós temos, por exemplo, formas de pedirem ajuda e depois é encaminhado para o Gabinete de Apoio à Vítima mais próximo. Portanto, há aqui um conjunto de alternativas para que as vítimas possam pedir ajuda de forma segura, sim. E nós também vamos trabalhando isto com elas quando nos contactam no primeiro momento, como devem fazer para, aqui através de um plano de ação e de segurança, como devem fazer para evitar que, obviamente, esta ajuda, este pedido seja do conhecimento de quem pratica o crime, não é? É claramente o mesmo. A APAV não trabalha com os agressores, a APAV, o apoio é direcionado especificamente às vítimas, aos seus familiares e amigos, portanto o nosso apoio é especificamente às vítimas, aos familiares e amigos ou alguém que tenha de algum modo ficado afetado pela ocorrência da vitimação, não é? Ou que tenha presenciado o crime, ou que seja um familiar próximo ou um amigo e que não esteja a lidar bem com aquela situação, mas nós não trabalhamos com os agressores ou agressoras. Normalmente trabalhamos apenas com as vítimas, sendo que se houver alguma situação que nos seja sinalizada e que estejamos a apoiar, em que o agressor ou a agressora sejam figuras públicas, funcionamos da mesma forma, porque a APAV está estatutariamente obrigada à confidencialidade, portanto todos os nossos processos são confidenciais, obviamente estritamente aqui na salvaguarda do nosso domínio e obviamente do domínio do técnico, essencialmente que atende a situação, e, portanto, mantém-se desta forma, não é? Obviamente, sempre de forma sigilosa e confidencial. Eu acho que não podemos fazer aqui uma distinção. Estamos a falar do mesmo tipo de crime. Eu acho que não podemos fazer aqui uma distinção apenas porque o agressor ou a agressora são figuras públicas. Acho que não pode haver aqui uma distinção. Obviamente temos todos que ser tratados de forma igual, não é? A única coisa que eu posso, eventualmente, às vezes, poder ter aqui alguns cuidados acrescidos quando estamos a falar de agressores ou agressoras que trabalham em alguns locais específicos com os quais nós tenhamos que lidar, por exemplo, sei lá, de um tribunal, de uma força de segurança, e se calhar aí tentarmos ver uma forma, se for naquele local, de obviamente essa situação não passar diretamente por ali e tentarmos contornar para que não seja logo do domínio do conhecimento do agressor ou da agressora, mas de outra forma julgo que temos que tratar as coisas de forma igual. Foi possível prestar auxílio a todas as vítimas que nos procuraram e que nos pediram ajuda, sem dúvida.
claro que sim, não, o nosso gabinete e em colaboração, lá está, e este trabalho só é possível, e é importante também dizer isto, só é possível também naquilo que é uma intervenção em rede e naquilo que é um trabalho articulado, sempre aqui com, lá está, com o município, com a CPCJ, com as entidades locais que trabalham com o Tribunal, com a GNR, obviamente com todas as estruturas que trabalham no terreno. E obviamente que nós tentamos sempre responder àquilo que são as necessidades que a vítima apresenta. Às vezes, obviamente, de forma mais célere, outras vezes de forma menos célere, mas muitas vezes nem sequer a situação não depende necessariamente de nós, depende daquilo que é o processo que vai correndo e muitas vezes até da própria vontade da vítima, mas tentamos sempre dar uma resposta àquilo que é a necessidade que a vítima apresenta, seja que dependa de nós ou dependa de outra estrutura, há sempre esta articulação e normalmente esta necessidade é respondida. Assim, seja durante a pandemia ou pré-pandemia, a APAV é uma associação que trabalha com vítimas de crime no seu geral, obviamente desde que a situação esteja contemplada no nosso Código Penal. Contudo, e as estatísticas não deixam mentir, a franja, o tipo de vítimas que mais nos procuram são as vítimas de violência doméstica. E isto acontece pré-pandemia e aconteceu durante a pandemia, mantivemos este padrão, não é? Obviamente, as vítimas que mais procuram a estrutura e o apoio junto dos nossos serviços são vítimas de violência doméstica, normalmente, maioritariamente mulheres, e que estão a ser vítimas deste tipo de crime. Assim, a APAV tenta, e obviamente este é um objetivo, é sempre nós melhorarmos aquilo que é o nosso serviço e o nosso trabalho. Também é importante salientar que todos os nossos técnicos têm formação específica para trabalhar nesta área. A APAV privilegia e dá formação contínua a todos os profissionais que frequentam e que fazem parte dos gabinetes de apoio à vítima e de todas as estruturas que a APAV tem. E tenta sempre melhorar aquilo que são as competências dos profissionais que estão no terreno. Todos eles têm necessariamente que ter aqui esta formação de base para o atendimento a vítimas de crime, é obrigatório. Nenhum técnico nosso faz este apoio sem esta formação e ao longo do tempo vamos fazendo formação contínua. Todos os nossos técnicos beneficiam desta formação. E eu acho que isto também é uma mais-valia naquilo que é a qualidade de serviço que prestamos. E vamos sempre também estando muito aqui envolvidos. A APAV também tem aqui uma parceria internacional muito importante e muito grande, em que também conseguimos trazer as boas práticas que também resultam até noutros países, noutras estruturas, para aquilo que também é o nosso trabalho. Portanto, esta é claramente uma preocupação da APAV, que é melhorar o nosso dia-a-dia. Obviamente, nós sabemos todos que há sempre coisas a melhorar, não é? Portanto, trabalhamos todos nesse sentido, mas há esta preocupação evidente de formar os profissionais, de melhorar as respostas. Nesse sentido, é sem dúvida uma preocupação da estrutura e da instituição. Assim, a APAV tem um protocolo com o governo, não é? Um protocolo nacional do qual beneficia de uma percentagem aqui de apoio. Claro que todos os apoios são bem-vindos, não é? Portanto, eu costumo dizer sempre que, tendo em conta que somos uma estrutura, uma IPSS, não é? Somos uma instituição particular de solidariedade social, obviamente todos os apoios são bem-vindos, não é? Para o desempenho das nossas funções, para aquilo que é a melhoria da qualidade dos nossos serviços, obviamente que sem dúvida seria e é importante, são importantes todos os apoios, todas as dinâmicas, todas as colaborações que vamos tendo, nomeadamente estes protocolos que vão sendo também estabelecidos com as autarquias. Por exemplo, no caso de Passos de Ferreira nós temos um protocolo com a Câmara Municipal que também nos dá aqui um apoio, e depois também vamos tendo aqui protocolos com outras estruturas, vamos tendo também aqui os projetos nacionais e internacionais que também de algum modo nos ajudam aqui neste financiamento, mas claro, e temos também depois donativos que obviamente gostaríamos que pudessem ser mais, até as próprias injunções nos processos de crime que podem ser destinadas à APAV, não é?
quando, por exemplo, há aqui uma obrigação de uma determinada injunção por quem pratica o crime, elas poderem ser doadas, neste caso, à nossa estrutura. Portanto, obviamente todos estes apoios são muito bem-vindos, quanto mais melhor, não é? Quanto quem está no terreno, obviamente quem trabalha nestas áreas em que o nosso apoio, obviamente, é completamente gratuito, não é? Portanto, claro que os apoios têm que vir e quantos mais, claro que sim, são sempre bem-vindos. Aquilo que eu posso evidenciar, que me parece, e daquilo que resultou da minha experiência e da nossa experiência enquanto equipa aqui no Gabinete de Passos de Ferreira, essencialmente, tem a ver com o facto de termos notado, principalmente no ano passado, não é? No início desta pandemia, no primeiro confinamento, sentimos que houve uma diminuição da procura dos serviços. Obviamente, eu acho que as pessoas todas se centraram muito nesta questão, nesta dinâmica do Covid, não é? E na preocupação de contrair ou não, nesta questão da doença e na forma como tínhamos que lidar com ela. E eu acho que sentimos, por exemplo, o gabinete sentiu que houve aqui uma diminuição da procura dos serviços, que se fomos sentindo que se foi dissipando um bocadinho e que agora, neste início de ano, já sentimos de forma diferente. Sentimos que já estamos aqui a normalizar em termos da procura dos serviços. Aliás, este primeiro semestre temos já aqui um volume de processos bastante elevado e, portanto, estamos a sentir que já estamos a normalizar e que as pessoas neste segundo confinamento já não tiveram tanto receio de procurar ajuda. Se calhar já estariam mais informadas relativamente a esta questão do Covid, mais sensibilizadas para esta questão também das dinâmicas e das estratégias de segurança. Obviamente, nós atendemos as vítimas com todas as normas de segurança, portanto, não há aqui, tentamos sempre manter o distanciamento, a questão da desinfecção das mãos, a questão das máscaras, isto tudo é mantido e salvaguardado, portanto, eu senti que as pessoas já estariam mais à vontade para procurar os serviços e têm-no feito de forma presencial. E, portanto, eu acho que agora, neste período já aqui um bocadinho de rescaldo, não é? E eu acredito que agora no pós, que vamos normalizar um bocadinho e que as pessoas vão sentir novamente mais à vontade para procurar os serviços. Quero acreditar que sim e que obviamente esta questão vai ficar mais integrada, não é? Porque vamos ter que a integrar na nossa dinâmica e, portanto, já não com tanto receio de procurar o gabinete e o apoio.